Damos graças a Deus pela certeza que Deus tem conduzido e abençoado este trabalho aqui. E para sermos breves, eu gostaria de pensar hoje no aniversário de uma congregação. Qual a razão pela qual a igreja existe e qual é verdadeiramente o significado de igreja? Eu gostaria para isso ler na carta aos Efésios, no capítulo 3, os versículos 1 até 13. Podem permanecer sentados mesmo para uma leitura reverente da palavra do Senhor. Efésios 3, de 1 a 13. Por esta razão, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual foi feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. Amém. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. É ela que verdadeiramente revela a nós, e não há revelação fora da Tua palavra. E ela traz para nós toda a revelação que nós podemos compreender. Certamente ela não traz toda a revelação do Senhor, porque o Senhor é infinitamente mais do que aquilo que está revelado na Tua palavra, mas ela é suficiente para nós compreendermos ao Senhor dentro dos aspectos pertinentes à nossa salvação e à nossa santificação. Nós te agradecemos, porque a Tua palavra é suficiente para nós, e ao estudá-la podemos ter a mente de Cristo, conforme o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Coríntios. Obrigado, Senhor Deus, por todas estas bênçãos, pela oportunidade de cultuarmos ao Senhor aqui, porque o Senhor é verdadeiramente o motivo maior da nossa comemoração. O Senhor é o Deus que supre todas as necessidades, e é o Deus que revela toda a perfeita vontade do Senhor, e é o Deus que abençoa aqueles que te temem e te obedecem. Nós te agradecemos por tudo, pedimos a Tua direção em tudo que fizermos, continuarmos fazendo aqui neste ato de culto. Nós agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, uma das razões que me faz amar profundamente a carta de Paulo aos Efésios é que esta carta revela algumas coisas da perfeita vontade de Deus. Paulo estava na Ásia. Ele tinha sido desviado na sua segunda viagem missionária
para a Macedônia, e quando ele volta da Macedônia, ele passa na Ásia, e ali na Ásia ele fica na cidade de Éfeso por um tempo, e ali em Éfeso ele começa a pregar o Evangelho, e ele passa ali, talvez o seu maior ministério local tenha sido na igreja, na cidade de Éfeso, onde ele passou mais ou menos 2 anos e meio. Alguns acham um pouquinho mais, outros menos, mas ele estava ali anunciando o Evangelho. E no livro de Atos nós encontramos no capítulo 19 esse ministério de Paulo ali. E ele prega numa cidade que era uma cidade de aproximadamente 400 mil habitantes, uma cidade riquíssima, que tinha uma deusa e um culto muito vasto em toda a Ásia, a deusa Diana. E ali, naquele lugar, se processava esse culto, e esse culto rendia muito dinheiro para aqueles que lidavam com as imagens da deusa Diana. Havia uma colônia de judeus ali. Paulo inicialmente começa a pregar para eles e começa a pregar o Evangelho de uma maneira poderosa, a realizar prodígios, que os apóstolos tinham autoridade de Deus para realizar esses prodígios, e ele realiza ali muitos milagres, e de modo que até roupas que passavam pelo corpo de Paulo exerciam algumas manifestações de cura e de expulsão de demônios em outras pessoas. Precisamos perceber isso como manifestação do poder de Deus, confirmando a autoridade apostólica de Paulo. E ali ele está exercendo o seu ministério e anunciando a palavra. A Bíblia chega a dizer que toda a Ásia Menor ouviu a palavra do Senhor a partir de Éfeso. E Deus tinha um propósito vastíssimo na cidade de Éfeso, porque aquela comunidade cristã de Éfeso, se tornou o centro de evangelização de toda a Ásia Menor, e a partir dali, por várias localidades do mundo. Esta cidade, que depois é mencionada em Apocalipse como a grande igreja de Éfeso, aquela igreja que fez muitas obras para o Senhor, e que depois, no final do século, começou a perder um pouco do seu vigor, e a qual Jesus, por meio do anjo da igreja, reclama que ela deveria voltar ao seu primeiro amor. Esta cidade, portanto, é a cidade onde Paulo está, e esta carta foi escrita da prisão para esses crentes ali de Éfeso. E ele então, numa situação interessante lá, ele está expulsando demônios ali, e alguns judeus, filhos de algum principal da sinagoga, acham que também podem expulsar demônios, e eles percebem uma pessoa endemoniada e querem expulsar demônios dele, e acontece uma coisa muito desagradável. O demônio salta sobre eles e os desfigura e tira a roupa deles, e o demônio diz para eles: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Porque não havia na vida deles uma verdadeira fé salvadora no Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas conheciam, e muitas pessoas conhecem Jesus de ouvir falar, mas não conhecem Jesus a partir de uma experiência única, pessoal e salvadora. Uma experiência que permite a pessoa dizer que sua vida está completamente nas mãos de Deus, que todos os seus pecados foram lavados no sangue do Cordeiro, e que a sua vida agora está dedicada a glorificar o nome do Senhor. Paulo então está nesta cidade, e ali se levanta um grande motim, porque o comércio estava sendo prejudicado. Os ourives viviam de vender imagens. Imaginem se na capital católica do Brasil, que é Aparecida, lá no Vale do Paraíba, em São Paulo, acontecesse um fato desse, e o culto ali seria extremamente prejudicado, e a arrecadação de dinheiro ali seria extremamente reduzida. Então, certamente haveria perseguição, e Paulo foi perseguido ali, e ele teve que sair de Éfeso, e Alexandre, um judeu, foi chamado a interferir ali,
mas ninguém o aceitou, e eles ficaram gritando por horas na praça: grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. E até que foi apaziguada aquela situação e nasceu desta maneira a igreja em Éfeso. É a esta igreja em Éfeso que Paulo está escrevendo esta carta. E ele está dizendo para aqueles crentes: olha, crentes de Éfeso, vocês têm que ser gratos a Deus por algumas coisas. Primeira delas, pelas bênçãos espirituais que vocês receberam em Jesus. As bênçãos espirituais que vocês receberam em Jesus são muitas. A primeira delas é que vocês foram eleitos. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Queridos, Paulo está dizendo para aqueles crentes: olha, vocês foram escolhidos por Deus antes mesmo que o mundo existisse, antes que qualquer coisa viesse a ter existência. Deus já conhecia sabiamente e os seus nomes já estavam escritos no livro da vida. Por muitas vezes eu tenho ouvido pregadores dizerem que o nome da pessoa é escrito no livro da vida no momento da sua conversão. Não, você é convertido, porque Deus, na sua infinita sabedoria e presciência, já escreveu seu nome no livro da vida. Paulo está dizendo que eles foram eleitos antes da fundação do mundo. Isso não fui eu que escrevi, foi o Espírito Santo que ordenou a Paulo escrever. Como antes nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, e nós fomos eleitos em Cristo para termos o caráter de Cristo. A igreja, portanto, é constituída de eleitos, pessoas que Deus escolheu, não pelos méritos de quem quer que seja, mas pela graça infinita do Senhor Jesus. E esses que foram eleitos, estes que foram escolhidos para viverem uma vida de conformidade com a palavra de Deus. E o texto diz assim: e nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção. Então as bênçãos espirituais estão aí. Elegeu, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis, nos predestinou para filhos de adoção, isto é, ele nos adota na sua família em Cristo Jesus, ele nos torna herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo de todas as coisas, e ele opera isso de modo que a sua glória seja exaltada. A principal função da igreja não é a evangelização. A principal função da igreja é existir para a glória de Deus. Naturalmente a evangelização faz parte desse projeto, mas a evangelização, como eu tenho ouvido dizer, que Deus se preocupa com o pecador perdido, e que a igreja existe por causa do perdido. A igreja existe para glorificar o nome do Senhor e para ser um corpo do qual Jesus Cristo é o cabeça. Meus irmãos, esta é a função principal da igreja do Senhor: constituir um corpo do qual Jesus Cristo é o cabeça. Naturalmente, pela ação do Espírito Santo, essa igreja, vivendo em plenitude, vivendo em obediência, vivendo em santidade, vai impressionar o mundo, vai alcançar o mundo, vai levar pessoas ao conhecimento da palavra, e o Espírito Santo vai convencer o pecador de pecado, justiça e juízo, e ele vai ser salvo por causa do grande amor de Deus, mas por causa da igreja estar manifestando a glória do Senhor. Aleluia. Esse é o fundamento básico do primeiro capítulo de Efésios. É aquilo que nós encontramos aqui. E Paulo diz, nesse primeiro capítulo de Efésios, que eu estou só resumindo, que ele sabe que Deus tinha proposto em si mesmo tornar a congregar em Cristo todas as coisas. E nele, em Cristo, ele está operando de modo que nós sejamos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Jesus, em quem também vós estáis,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse objetivo Paulo alcançou ao ensinar aos Efésios. E ele está ensinando então aos Efésios que Deus sujeitou todas as coisas e colocou elas debaixo dos pés de Jesus. E mais, e sujeitou todas as coisas também a Ele. A própria igreja está sujeita a Ele como cabeça da igreja, para que a igreja se torne a completude, a plenitude do corpo de Cristo. Então, num certo sentido, e eu preciso ser bem explícito aqui, num certo sentido, a igreja completa a plenitude de Cristo. Não quer dizer que Cristo não é Deus, e não é pleno, e não é completamente perfeito, mas quer dizer que naquele propósito de Deus, de unir todos os salvos debaixo da autoridade de Jesus, para que ele seja o cabeça de um corpo, isso ainda está ocorrendo no tempo presente, e vai se encerrar quando a última pessoa eleita for alcançada pelo Evangelho de Jesus. Isso é para isso também que a igreja existe. De modo que, quando eu pergunto para mim mesmo, o que é que a igreja está fazendo? Eu vejo às vezes a igreja fazendo movimentos, a igreja fazendo eventos, a igreja agindo de uma maneira absurda. Quando eu vejo pessoas que lideram igrejas envolvidas com coisas que não são de Deus, recebendo propina, recebendo ofertas espúrias que vêm de pessoas que não têm uma origem correta, honesta do dinheiro, isso me preocupa muito, porque o Senhor da igreja é Jesus Cristo, e a Ele não falta absolutamente nada. A igreja então pode andar na dependência desse Senhor. Mas Paulo continua dizendo que nós recebemos a salvação pela graça. E ele está dizendo: meus queridos irmãos de Éfeso, vocês foram salvos, escolhidos por Deus, para serem manifestação do seu poder no mundo, debaixo da orientação do cabeça que é Jesus. Mas não pensem que a salvação de vocês custou alguma coisa para vocês, porque vocês foram salvos e vocês foram vivificados quando ainda estavam mortos nos seus delitos e pecados. Ou seja, ninguém pode fazer nada pela sua salvação. Paulo diz: Ele vos vivificou quando vós estáveis mortos em ofensas e pecados. O que é que um morto pode fazer? Nada, a não ser, se não cuidarmos dele bem depressa, feder. Só isso que o morto pode fazer. Irmão cheio, Paulo está dizendo: não tenham qualquer ilusão que haja mérito em vocês para receber esta salvação. A salvação foi dada a vocês por causa exclusivamente da graça do Senhor. E ele diz: vocês que são crentes hoje andaram numa situação complicadíssima. Antes de vocês serem vivificados, antes de vocês receberem vida espiritual nova em Jesus, vocês andavam, eram dirigidos por Satanás. Olha que coisa tremenda. Paulo está dizendo isso aqui: vocês andaram nos seus pecados antigamente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. O príncipe das potestades do ar na Bíblia é sempre Satanás, do espírito que agora opera no espírito da desobediência, entre os quais todos nós, Paulo também se inclui aqui, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por natureza éramos filhos da ira, ou seja, merecedores da ira de Deus. Paulo, em palavras bem curtas, está dizendo: Efésios, o que vocês mereciam é ira, o que vocês mereciam era a justiça de Deus condenatória, o que vocês mereciam é permanecer condenados e ir para o inferno. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando vocês ainda mortos, Ele vivificou vocês. Ele vivificou vocês. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo está mostrando então aos Efésios que uma igreja é constituída de gente que Deus escolhe, de gente que Deus salva, de gente que Deus edifica como corpo de Cristo, para glorificar o seu nome, para anunciar o Evangelho, para ser testemunha da luz no lugar onde ele está. A igreja não existe para tornar o nome dos batistas mais importante. A igreja não existe para fazer para que nós tenhamos uma certa ascendência sobre outras igrejas. A igreja não existe para nós criarmos questões entre uma congregação e outra congregação. Ela existe porque o Senhor Jesus é o cabeça dessa igreja, e a Ele foi concedida a prerrogativa de liderar esse povo para glorificar o nome de Deus e levar pessoas, os eleitos, a conhecer Deus na sua profundidade. Deus então nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais, e nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, ou recriados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ainda nesse capítulo 2, Paulo vai falar agora que não há razão alguma para que judeus e gentios fiquem discutindo e brigando. Por quê? Porque Deus nos uniu em um só corpo. Ele diz então aos Efésios: lembrai-vos de que no outro tempo, vocês devem se lembrar de que no outro tempo vocês eram gentios, ou seja, vocês não conheciam nada de Deus, não tinham a lei de Deus, não tinham os profetas, não tinham nada que se referisse a Deus, não conheciam o templo, não conheciam as leis, não tinham sacerdócio, vocês não tinham nada, estavam perdidos. Vocês não devem se gloriar, porque vocês naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunhão de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Novamente Paulo fala: mas agora, em Cristo Jesus, os que estavam longe foram aproximados, e pela cruz Ele reconciliou ambos com Deus em um só corpo. Paulo então está afirmando que Deus está construindo um edifício, do qual Jesus Cristo é a pedra angular. Deus está organizando um corpo, do qual Jesus Cristo é o cabeça. Deus está constituindo uma lavoura, e Ele é mesmo o viticultor, não é uma vinha da qual Ele é o viticultor. E agora Paulo vai explicar para eles o que a igreja, diante disso, tem que entender. E aí ele diz: olha, por essa causa, que causa? Esta causa de Deus fazer esse mistério se tornar conhecido, juntar judeus e gentios, uma coisa que era impossível, não vista no Velho Testamento. Ninguém do Velho Testamento tinha essa ideia. Tem muita gente querendo achar a igreja no Velho Testamento. É uma tarefa difícil, é uma tarefa praticamente impossível. Não há vislumbre da igreja no Velho Testamento. A igreja, corpo de Cristo, desta maneira aqui, não. Então Paulo está dizendo: por essa causa eu sou prisioneiro de Cristo por vós. Se vocês já sabem, já ouviram a dispensação da graça de Deus que me dá essa condição. Eu recebi revelação do Senhor a respeito desse mistério. E vocês podem entender então, quando leem o que eu estou escrevendo, que eu tomei consciência clara desse mistério.
Qual mistério? Esse que não foi revelado nos outros séculos aos filhos dos homens. Por isso que eu falo que no Novo Testamento não tinha manifestação de igreja. Mas como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. A saber, qual é o mistério? Os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Meus irmãos, isso aqui deveria receber um aleluia bom, sabe por quê? Porque nós somos os gentios que estão participando agora do corpo de Cristo pela promessa do Evangelho. Nós que no outro tempo não éramos povo, agora somos povo de Deus. Nós que no outro tempo não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia por causa desta maravilhosa manifestação da graça, da qual o apóstolo Paulo se tornou receptáculo e compreendeu claramente e nos explicou na palavra do Senhor, para que pudéssemos hoje regozijarmos em sermos igreja do Senhor aqui em Alta Floresta. Amém. A saber, os gentios são co-herdeiros, é de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Esse Evangelho do qual eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder, a mim o mínimo de todos os santos. Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Paulo é chamado a compreender alguma coisa que estava seminalmente no Velho Testamento. A primeira manifestação seminal, ou seja, semente do Evangelho, estava no terceiro capítulo de Gênesis. Nós já encontramos essa palavra lá, quando Deus está lidando com a serpente que enganou a Eva, que enganou a Adão, e ele diz à serpente: maldita és entre todos os animais da terra, né? E fala depois: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, né? A primeira pessoa a ouvir o Evangelho foi Satanás, lá no Éden. Deus disse para ele: da semente da mulher. Semente da mulher, quem é semente de mulher na Bíblia? Exclusivamente, unicamente, Jesus. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, tu lhe ferirás o calcanhar. Maravilha saber que Deus tem essa riqueza incompreensível. Foi ministrado lá no Éden. Satanás recebeu a primeira informação do Evangelho. Mas durante o decorrer da Bíblia nós vamos encontrar isso. Outras pessoas tiveram essa visão, outras pessoas enxergaram isso. Embora o livro de Enoque seja um livro apócrifo, quando a gente lê o livro de Enoque, a gente percebe que ele tem alguns raios de luz assim a respeito desse mistério. Quando chega em Noé, nós percebemos isso, e Deus vai conduzindo. Chega em Abraão, ele diz a Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como que isso pode acontecer? Isaac não vai nascer de Sara, porque Sara tem impossibilidade de engravidar. Abraão já está velho, mas aí há uma manifestação da graça. Embora Sara tenha tido a falta de sabedoria de querer dar uma mãozinha para Deus e entregar a escrava para que Abraão gerasse alguém dela e fosse o filho deles, Deus falou: eu não quero participação humana nesse negócio, porque isso é manifestação exclusiva da minha graça. Isaac é filho da graça, meus irmãos. Isaac é filho da graça. Não tem participação de ninguém ali. É Deus quem faz o milagre. É Deus quem opera. Mas Deus continua. Isaac se casa com Rebeca. Passam-se 20 anos. 20 anos. Rebeca não pode engravidar. O que faz Isaac? Ora insistentemente.
E Deus opera mais uma manifestação da sua infinita e soberana graça. Mas agora, sem o lado absolutamente sobrenatural, porque Isaac já é filho da promessa. Isaac já é fruto da graça de Deus. E assim vai. Raquel também não pode engravidar. E nós vamos vendo isso acontecer em todo o Novo Testamento, em todo o Velho Testamento. A promessa está ali seminalmente, até chegar na pessoa de Cristo. Até no capítulo 23 de Mateus, quando o povo de Israel, rejeita Jesus, fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. E ele vai para os gentios. E aí ele fala: a sua casa será posta em ruína, e outros povos ocuparão este lugar. Jesus está falando ali, antevendo de maneira muito clara a destruição de Jerusalém e o povo judeu espalhado por todo mundo. Paulo tem essa noção clara quando ele prega pela última vez em território palestino. E ele chega ali, está pregando, mas ninguém quer crer. O que Paulo faz? Eu saio daqui e vou para os gentios. Contudo, vocês fiquem sabendo que eu não sou responsável pelo sangue de nenhum de vocês. Deus está fazendo maravilhosamente o Evangelho ser anunciado, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Mas agora, no Novo Testamento, nós podemos ver isso de maneira não figurada mais, de maneira não apenas fosca, mas podemos ver de maneira completamente iluminada. Por meio do Evangelho anunciado, compreendemos as riquezas incompreensíveis de Cristo e recebemos a demonstração da dispensação do mistério que esteve oculto desde os séculos em Deus que tudo criou, para que agora, neste tempo presente para Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Olha aqui algo que a igreja tem que ser esquecido. Olha aqui algo que a igreja de Alta Floresta precisa entender. Olha aqui aquilo que todas as igrejas evangélicas precisam entender. Nós somos o modo como Deus se manifesta às potestades dos céus, anjos e demônios. A sabedoria de Deus é manifesta na igreja. Eu não inventei isso, está aí no texto. E ele diz assim: olha, para que agora pela igreja que está debaixo do corpo de Cristo, da cabeça que é Cristo, a multiforme sabedoria de Deus, essa sabedoria que nós não atinamos, que nós não compreendemos, que nós não podemos alcançar, essa sabedoria profunda que embasbaca todos aqueles que vão contemplar. Essa sabedoria vai se tornar conhecida dos principados e potestades